gravar neste. Muito bem. Pronto. Bem-vindos, quem não é da turma de ortodontia. Quem é da turma de ortodontia, eu dou prioridade a fazerem perguntas. Ahm, e basicamente esta vai ser a terceira aula. Portanto, a primeira aula que fizemos foi de diagnóstico, a segunda foi de previsão de movimentos combinado com o CBCT e pediram-me então uma aula de apinhamento severo, focado em laterais que estivessem palatinizados. Não sei se este iPhone é a Alejandra que foi a responsável por pedir, mas ok. E queria. Pronto. Então, vou começar a introdução com. Vamos falar deste artigo. Este é um artigo muito importante de 1983. Eu tinha 2 anos e vamos falar aproximadamente 10 minutos sobre este artigo. Quem me conhece sabe que isso não é verdade. E portanto, não vamos falar de artigos, vamos perguntar ao ChatGPT. ChatGPT, então, o que é que tens a dizer sobre o que é apinhamento dentário? E eu agora, pronto, as minhas apresentações todas basicamente é isto. Já não é preciso fazer ortodontia, é só ir perguntar ao ChatGPT. E então é isto, basicamente, que são apinhamento dentário, estão dentes desalinhados, existe causa comum, falta de espaço, perda precoce, vocês todas já sabem isto. E efetivamente temos depois 3 graus de apinhamento severo. Todos nós sabemos os problemas que daí advêm e vamos perguntar aqui ao chat GPT como é que se mede então o grau de apinhamento dentário. E o que é que nos diz o chat GPT? Que, efetivamente, essa medição pode ser feita de várias maneiras. Hoje em dia, com os softwares que temos, já se pode fazer de uma maneira muito mais simples. Mas basicamente é isso. Temos leve, moderado e grave ou severo acima dos 7 milímetros. Imagino que todos vós usam o compasso de ponta seca, régua milimetrada e o paquímetro digital em modelos de gesso. Mas hoje em dia, efetivamente, com o software e o olho clínico, nós já conseguimos muitas vezes dizer, obviamente, que temos aqui um problema de apinhamento. E este apinhamento, geralmente, o problema do apinhamento severo passa precisamente por isso, por tratamentos mais complexos em que podemos usar brackets, podemos usar alinhadores, passa muitas vezes por extração dentária, passa por expansão, passa muitas vezes também por stripping e, em alguns casos, obviamente, não é que a ortognática vá resolver o problema do alinhamento, mas pode ter uma relevância importante nesse sentido. E é engraçado que o ChatGPT diz aqui uma coisa muito interessante, que é usar aparelho fixo por 24 a 30 meses. O que eu achei piada, ou seja, eu acho que foi interessante. Nós muitas vezes dizemos, é um tratamento de 2 anos. Não é. Portanto, e o ChatGPT até sabe disso. Portanto, se tiver mais dúvidas sobre dentes, ortodontia ou qualquer assunto, é só falar com o ChatGPT, que em breve já não vai haver um Pedro e vai haver um Pedro de inteligência artificial a dar estas aulas. Por isso, aproveitem enquanto isto é assim. Então, eu vou usar casos clínicos, portanto, não vou usar. Portanto, não, vamos falar não de um, não de dois, não de três, não de quatro, nem de cinco, mas 6 casos clínicos para vos ajudar naquilo que eu acho que são importante e tentar avaliar o que é que casos de apinhamento e como é que se pode solucionar. Isto foi uma paciente com 14 anos que me apareceu na consulta. Eu gosto logo que na consulta tínhamos logo orto e tele para ter logo uma ideia do apinhamento que temos. E reparem no grau de apinhamento severo que há aqui. Portanto, à parte de ser uma classe 2, portanto, reparem que temos na arcada superior muita ausência, muita falta de espaço, com um lateral completamente palatinizado e em baixo conseguem ver já a inclusão, portanto, um canino incluso devido a um apinhamento severo. E então o que eu fiz nessa altura, fiz um fiz um diagnóstico e deste diagnóstico todo
Na altura, eu ponderei em fazer um plano de tratamento em que eu ia colocar um brackets autoligado, ia colocar um forços para corrigir, portanto, a classe 2. Primeiro alinhar, portanto, e consegui espaço para conseguir colocar o 20, o canino e o 43, perdão, o 22 e depois o 43, aliás, porque exatamente o 23, exato, o 23 ainda estava incluso nesta altura, exatamente. Um, entretanto, depois fazer correção de torques, colocar o forços para fazer esse propulsor. Forços é um propulsor mandibular. E depois alguma coisa de estética. Portanto, estamos aqui a falar facilmente de um tratamento entre 24 a 30 meses, tal como o ChatGPT disse. E ela, quando eu te expliquei o forço, ela fugiu. Portanto, fugiu a 7 pés, disse que isto não é para mim e foi-se embora. E eu nunca mais a vi, portanto, e nem avancei com o tratamento. Anos mais tarde, em 2019, 3 anos depois, ela aparece-me outra vez, porque ela não gostou da ideia do Forços e não gostou, e tem a sua razão e tem a sua credibilidade, e assim foi, e foi-se embora. E voltou em 2019, e em 2019 a situação, entre aspas, piorou. Portanto, o que é normal, tirando ali o canino, o 23 que erupcionou. Mas já tenho ainda menos espaço para o canino inferior e reparem, portanto, ali a compressão brutal e dá para ver que o canino, o 13, ainda ocupou mais espaço ainda do que em relação ao 12. Portanto, e reparem aqui, efetivamente, o que é normal nos casos de apinhamento e com o passar do tempo é que eles têm tendência tudo a mesializar e o pouco espaço que às vezes tínhamos ainda se perdeu. Portanto, o caso obviamente piorou e piorou para ainda a mais apinhamento, tendo em conta aquilo que tinha. E o engraçado que foi, no espaço destes 3 anos, a minha filosofia de trabalho mudou muito. E durante esses 3 anos eu sofri, aprendi muito e efetivamente vim a passar, me passaram pela mão muitos esforços e não gosto de esforços, não gosto. E eu tentei encontrar efetivamente uma alternativa porque esses avanços mandibulares davam muito trabalho e davam muitas urgências e muitos problemas. E felizmente para esta rapariga eu decidi uma coisa completamente diferente. E então eu aqui optei por eh, exatamente a mesma coisa, tratamento de autoligado. Optei por alinhar e nivelar pouco a pouco e ir conseguindo espaço para esses dentes. E depois optei por fazer um avanço mandibular com o triagel, ou seja, porque eu acreditava que aquela mandíbula pudesse avançar um bocadinho, tendo em conta quando nós temos estas classes 2-2, às vezes temos um bocadinho de sorte nesse aspecto. E então eu pensei, vou fazer um avanço mandibular com triagel e depois fazer a parte de estética. Então vamos aqui por partes. Eu começo por alinhar. E aqui já começo a ir a buscar o lateral, pouco a pouco vou buscando o lateral. Aqui uso uma técnica para ir buscar o lateral, que é a técnica de bypass e ao mesmo tempo usar uma cadeia elástica que vai, como podem ver, desde do bracket do canino ao bracket do central, e isto faz com que eu consiga trazer mais em massa, porque eu tenho aqui duas forças a serem transmitidas, que a cadeia elástica acaba por abraçar o lateral mais perto do centro de resistência do dente, o que vai melhorar e muito no torque final deste dente, porque muitas vezes simplesmente pondo o arco e levar o dente até vestibular vai ficar com um torque positivo gigantesco e depois temos que levar a raiz. Portanto, isto é uma técnica que permite corrigir torque desde o princípio. Pronto, então estão a ver aqui em detalhe a cadeia elástica a passar e a técnica de bypass. E como podem ver, o dente vem de uma maneira espetacular em pouquíssimo tempo. E eu estou a corrigir duas coisas. Eu estou a corrigir a rotação dele, aqui já me permitiu mudar o bracket e consigo rodar e vestibularizar ao mesmo tempo. E rapidamente já consigo pôr este dente em arcada com um torque bonito e de uma maneira relativamente simples.
Em baixo, perante um caso de apinhamento severo assim, o que é que eu decidi fazer? Ganhar espaço para ir buscar aquele canino e pouco a pouco vou conseguindo espaço suficiente para depois fazer a fenestração e com a mesma técnica de bypass ou de duplo arco ir lá buscar o canino e colocá-lo. Aqui já estão a ver o triado gel, eu já vou explicar como é que se faz isso. Portanto, aqui a vista sagital, importantíssimo quando temos um lateral palatinizado ou lingualizado, perdão, palatinizado, está certo? E queremos passá-lo para vestibular, preciso de levantar a mordida, porque senão o dente nunca vai conseguir ultrapassar. Portanto, lembrem-se sempre de colocar levantes de mordida grandes, ou seja, grandes de maneira que isto vai ser desgastado ao longo do mês. Portanto, reparem, no mês seguinte ela já estava assim. Ok? Portanto, tem que sempre meter a mais, porque tem que contar que vai haver um desgaste normal, porque ela vai ter tendência a apertar e a voltar à dimensão vertical posterior que tinha, e por isso é preciso ir aumentando estes lances de mordida e o ideal é fazer logo o maior possível. Cuidado em pacientes adultos com problemas da ATM. Portanto, pacientes jovens, tranquilo. Pacientes adultos, é preciso ter cuidado e se calhar fazer uma coisa, fazer uns levantes diferentes ou controlar isso. Quando já ultrapassou, já ultrapassámos, já passou para vestibular, pronto, ótimo, já estamos aqui numa boa fase. Aqui, técnica duplo arco em cima, técnica duplo arco em baixo, para ir buscar o canino. E agora aqui estou com uma mordida construtiva, feita com triado gel, que é uma resina, que me permite então fazer um avanço mandibular e tentar fazer um avanço mandibular à base, numa perspectiva bastante funcional. A nível frontal, um bocadinho aqui aquilo que se foi fazendo, a técnica de bypass, ir buscar, abrir bem a mordida para conseguir passar o lateral. O lateral já passou, excelente. Continuamos e agora estamos na fase de fazer o avanço mandibular. Deste lado, muito apinhamento, vamos alinhando e vamos usar o triado gel. Muito bem. Portanto, basicamente o caso acaba não. Após o triado gel, eu reparo que, pronto, ok, de um lado tenho classe 1, mas do outro lado tenho uma ligeira classe 2 e tenho as linhas médias centradas e tinha um ligeiro desvio da linha média dentária superior. Então, neste caso em particular, eu optei por colocar aqui um microimplante só para distalizar a arcada superior e usei um microimplante infrasicomático com um sliding jig, ok? E vou colocar nesta zona, é um caso relativamente difícil, coloco o meu microimplante ali na zona precisamente da cortical e reparem como às vezes a importância de colocar um microimplante grande de maneira a conseguir estabilidade. E reparem que é um microimplante que está muito alto, ele praticamente está mesmo lá em cima, ok? E tem bastante estabilidade. Portanto, reparem, está ali na zona cortical, basta às vezes 2, 3 milímetros, ok? É importante é a técnica de colocação, mas deixá-lo também de maneira que não cause inflamação. Pronto. Portanto, implante colocado, usamos o sliding shield e o caso acaba efetivamente em classe 1 canina e molar, bilateral, linhas médias centradas, e foi um caso relativamente complexo, não é? Eu considero isto apinhamento severo. Eu sei que muita gente aqui faria extrações, e não está mal, cada um pesca com a cana que tiver, e está tudo certo. Mas aqui achei que não era um caso para extrações e acho que consegui gerir a situação sem extrações e conseguir uma arcada bonita, expandida, com torques adequados e não demasiado expandida, ou seja, eu não gosto de deixar aqueles torques exagerados de arcos subexpandidos. E acho que era um caso que se eu tivesse feito extrações,
tendo em conta o tamanho dentário que ela tem, não, acho que não iria ficar tão bem e o perfil dela também não iria beneficiar de extrações. Portanto, acho que este caso correu bastante bem à base de um bom planeamento. Pronto, isto é na Islândia, isto é um sítio fantástico, recomendo ir, Bubble Hotel, para quem quer uma coisa, porque para quem quer uma experiência assim fora da caixa, não vos conto as coisas boas nem as más. Continuando, outro caso. Este é outro caso também, uma classe 2 cirúrgica, um miúdo com apinhamento severo, não é? E com os laterais palatinizados, como queria a Alejandra. Portanto, então, vamos passo a passo. Em primeiro lugar, fiz-lhe uma expansão, desculpem, fiz-lhe uma disjunção, ok? Acho que era um caso que beneficiava de uma disjunção. Portanto, ao fazer esta disjunção, a disjunção vai-me logo permitir precisamente ganhar espaço para eu conseguir colocar aqueles dentes sem ficarem demasiado subexpandidos, com torques feios e com muito torque positivo nos anteriores. Portanto, eu aqui consigo logo colocar os laterais no sítio e consigo usar a ancoragem precisamente para não perder. Para não perder os molares onde eles estão, porque às vezes já, ao criares a disjunção, não é? E se tirares logo, podes logo perder a ancoragem e não te interessa. Portanto, daqui eu muitas vezes uso o disjuntor como uma barra palatina e deixo durante muito tempo. Pronto. Depois, feito isso, comecei a fazer a distalização. Neste caso, usei dois microimplantes, dois infrasigmáticos também, e fui distalizando, 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 até chegar aqui. Portanto, vamos ver, viemos de uma situação assim para uma situação assim, uma arcada completamente diferente, não é? Graças à disjunção. Portanto, a disjunção aqui era fundamental para conseguir este tipo de tratamento. Aqui vamos vendo a parte sagital, em baixo também levantes de mordida, vamos alinhando, aqui começa a distalização, primeiro comecei com molas diretas, mas molas diretas demoram muito tempo, o ideal é fazer sliding jigs e conseguir logo a classe um molar para depois ancorar e trazer a parte da frente, mas também não vou aqui perder muito tempo com estes detalhes. Portanto, e vamos distalizando, e depois, quando já temos classe um molar e pré-molar, vou-me focar então na parte anterior e nos setores anteriores, em que gosto de ir buscá-los cá acima, que é para não ter tanto vetor e tanta extrusão do setor anterior. Pronto, e o caso acaba assim, em classe um, portanto a gente foi de uma classe 2 completa cirúrgica para uma classe um. E do outro lado, basicamente, fiz a mesma coisa. Portanto, ali tinham também um dente impactado causado pelo apinhamento severo. Vou disjunção, depois da disjunção, infrazigomático. Aqui fiz um sliding jig diferente. Eu gosto sempre de fazer coisas diferentes. Este sliding jig não correu mal, mas quando penso, não acho que seja o ideal colocar um sliding jig por baixo dos bráquetes. O paciente, se calhar, a morder e a comer, é possível que acabe por descimentar e descolar os bráquetes. Mas neste caso não aconteceu isso, mas depois de pensar um bocado, eu achei que por baixo não faz muito sentido, é melhor metê-lo por cima. Pronto, depois aqui já tinha classe um molar e pré-molar, vou começar a ir buscar o canino. Uma vez que já tenho o canino quase no sítio, começo a ir buscar os anteriores. Começo a ir buscar os incisivos, mesma coisa, vou buscar lá em cima. Pronto. E até fechar e conseguirmos classe um molar e canina. Pronto. Portanto, outra vez mais, diretamente uma mordida cruzada, classe 2 e marcada correta, classe um. Portanto, vista frontal, mais do mesmo. Fomos primeira disjunção, feita a disjunção, começar logo a alinhar, ir alinhando, distalizando, distalizando, distalizando. Começa a buscar agora os anteriores, vamos buscar os incisivos e ao mesmo tempo trabalhando também a sobremordida
que é a parte importante e muitas vezes difícil de conseguir controlar estas sobremordidas. Portanto, numa situação assim, numa mordida cruzada e um apinhamento severo para classe 1 e torques, na minha opinião, bonitos, torques zero, sem exagero nas expansões, ou seja, disjunção sim, expansão, cuidado. Portanto, muito bem. Portanto, e a nível facial, obviamente, uma diferença importante. Reparem como, sem fazer extrações e distalizando praticamente um dente, conseguimos corrigir aqui este perfil, deixá-lo com um selado labial adequado. Pronto. Como é que vamos de tempo? Tá, estamos bem. Este é outro caso muito interessante que eu às vezes eu aprendi muito deste caso e vou-vos passar o que eu aprendi e espero que aprendam também. Portanto, apinhamento severo, 35 anos. Reparem neste pequeno detalhe. Eh, uma arcada superior hipoplásica, ela descartou logo disjunção, portanto, eu não consegui convencê-la a fazer um disjuntor, tinha 35 anos, disjuntor com micros, podia não correr bem. Quando expliquei esta coisa, ela disse, nem pensar. Portanto, à partida já estou a entrar em território mais. Eu adoro fazer disjunções, adoro ter uma arcada superior bem desenvolvida para poder trabalhar em baixo. E reparem que em baixo, não é? Na arcada inferior, eu tenho o 40, o 32 a 90 graus. Portanto, 90 graus. E o que é que eu decidi fazer? Eu expliquei, o teu caso é muito complexo e eu acho que temos que tirar o 32, porque o caso será muito mais simples e, e, e ela diz-me que não, eu não quero tirar o 32, eu não quero tirar dentes. Eu não quero tirar dentes e tu és capaz, puxou-me ao ego, que é a pior coisa que alguém me pode fazer, e tal, e tu não sei o quê, nananã, e não há maneira nenhuma de certeza que assim, que assado. E eu lá tento equacionar com IPR. Portanto, com IPR, com Power Arms, com mil e uma coisas e tal. E o que é que o Pedro decide fazer? Mete-se a fazer, mete-se em caminhos apertados. Pronto, Pedro mete-se em caminhos apertados, decide em cima destabilizar, em baixo meter power arms e colocar aquele dente no sítio. Pronto, e fazer a vontade ao paciente, que é dos maiores erros que nós podemos fazer. Uma coisa é atender ao motivo de consulta do paciente, outra coisa é fazer a vontade ao paciente. São coisas bem diferentes e bem distintas e que devemos muitas vezes ter em consideração o que é melhor para nós. Na altura, eu tinha que, com a Invisalign, eu tinha que pedir, faça um exame, faça um plano de tratamento assim, depois faça um plano de tratamento assado, e andava assim para trás e para a frente. A Spark tem uma coisa fantástica, que é logo os dois tratamentos ao mesmo tempo. Não sei se a Invisalign tem isso, né, não sei, mas a Spark tem, e eu gosto imenso de poder avaliar entre uma opção e a outra. E, entretanto, o Pedro aventura-se e lá vai o Pedro na tentativa de salvar o 32 perdido. E mete-lhe power arms, mecânicas complexas para conseguir destalizar em cima, rodar um premolar em baixo, mete-lhe um power arm para quê? Precisamente para se aproximar do centro de resistência e de rotação do incisivo e conseguir rodá-lo. Pronto, entretanto, lá vou conseguindo rodar, etc. Pouco a pouco vou-lhe metendo power arms e cadeias elásticas e 30 por uma linha para satisfazer o meu ego em que eu vou pôr aquele dente, eu vou alinhar aquele dente, não é? E entretanto também um canino lá em cima, um canino bastante, não é intruído, sim, intruído, em que eu quero, interessa-me instruir, um canino alto. E, efetivamente,
o dente começa, e ela acredita que, pronto, o dente está numa situação, já está muito mais próximo. Eu aqui pensei, bom, vou fazer um refinamento. Isto está fantástico, não é? Isto é daqueles casos que eu vou para o Instagram e digam, isto é impossível de se fazer, a não ser que seja o Pedro. O Pedro faz isso. E, e o caso em cima foi alinhando, foi distalizando aquela zona, buscando espaço. Pronto. Aqui começa a notar um ligeiro tipping, perdão, um ligeiro canting. Se repararem, há ali a nível mandibular, há um bocadinho de canting. E e eu, pronto, ok, mas o dente não está assim tão mal, vamos então, pronto, vamos então refinar, portanto, o mais difícil está feito, e vamos fazer um refinamento, e vamos fazer aqui aqueles pequenos detalhes, pronto, e reparem o que é que começa aqui a acontecer neste dente, e olha ali as recessões, estão a ver? E eu começo a olhar para isto e a pensar assim, hum, hum, hum. E olhando para isto, e reparem, daqui para aqui, e o que é que eu noto? O que é que acontece aqui? Basicamente, quando eu olho para o CBCT, ai, perdão, tá? Aqui. E reparem, quando eu olho para o CBCT, o que é que acontece? Portanto, não tenho osso naquela zona. Ou seja, o que é normal, porque ela nunca teve osso desde o princípio. Portanto, quando nós temos uma situação assim, não é? Reparem que, olhem aqui, o dente está fora do osso, basicamente. Portanto, não tem tábua óssea nenhuma. Porquê? Porque já não tinha desde o princípio. E estamos a falar de um paciente com 35 anos. Portanto, não temos que às vezes pensar nas bases ósseas e nos limites, porque não é só alinhar, é pensar, ok, será que tenho osso suficiente para colocar o dente naquele sítio? Tirando a parte da biomecânica complexa, portanto, e a pensar, porque muitas vezes os pacientes efetivamente não querem fazer extrações e metem, e metem todas as razões e mais algumas, e nós às vezes vacilamos. E aqui basicamente acabou por. O que é que eu fiz aqui? Fiz muito stripping e consegui recolocar este dente mais dentro da arcada. Pronto. Mas deu-me muito, muito trabalho. E, ehm, e efetivamente a pério melhorou, portanto, eu depois consegui overjet, consegui no limite, mas tive que fazer efetivamente muito, muito stripping para colocá-lo. E às vezes pensem assim, e levem esta recomendação daqui, que é não compliquem os casos, simplifiquem. Simplifiquem os casos. É óbvio que eu aprendi muito de fazer isto, mas e está aqui um caso para aprenderem, mas eu não recomendo o que foi aqui feito. Eu recomendo simplificar e isto aconteceu com uma paciente que era super colaboradora e correu bem. Mas, mas efetivamente respeitem as bases ósseas. Reparem na diferença da gengiva. Quando vocês veem o rebordo alveolar, desde, por exemplo, do 43 e vai avançando, e reparem como aquela zona tem uma concavidade. É normal. Ali não vai haver osso. Portanto, porque nunca houve desde o princípio. Reparem, quando a gente veio ao princípio, estão a ver? É normal que não haja osso, porque ali não havia aquele dente. Portanto, e mesmo assim, como o dente teve que vestibularizar, é muito normal que mesmo que tivesse uma pequena eh, película de osso que se possa perder nesse processo. Pronto. Mas pronto, o caso correu bem, ela ficou contente com o seu dente, no sítio, sem ter que extrair. Voltei a fazer um CBCT, já tenho o dente um bocadinho mais dentro do osso, porque o meu medo era perder o dente, o meu medo era efetivamente
haver ali um defeito ósseo a longo prazo e ela e reparem a diferença de antes e depois e já consegui colocar este dente dentro da tábua óssea ligeiramente. Agora, em cima, o que é que eu também reparei em cima que foi interessante? Que foi, ehm, neste caso de apinhamento, quando nós temos caninos e queremos colocá-los, não era um caso muito difícil, mas o que é que eu aprendi aqui deste caso, que foi muito interessante, que é, quando temos caninos altos, reparem como o canino está fora também, praticamente, da base óssea. E agora reparem aqui uma coisa interessante. Olhem a raiz, estão a ver? Como a raiz está completamente para vestibular. Isto aconteceu porquê? Porque quando foi feita esta extrusão, estão a ver? Eu não pensei numa coisa simples, especialmente em adultos, é preciso ter cuidado. Que era, basicamente, é isto. Eu teria que ter feito, o que eu fiz foi isto. O que isto resulta no quê? Num botão vestibular, vai fazer com que a raiz venha, portanto, para vestibular. E então vai-me provocar uma extrusão com torque negativo, certo? Então, quais são as opções que eu tinha ali naquele caso? Ou fazer dois botões e fazer uma extrusão em massa, portanto, uma extrusão em massa com torque zero, ou, em alguns casos, um botão por palatino, para fazer o quê? Uma extrusão com torque positivo, ok? Portanto, em casos de apinhamento severo e com caninos altos, lembrem-se deste detalhe que é muito importante. Portanto, e reparem aqui, também do CBCT, a compensação gigantesca por não se ter feito disjunção, ok? Portanto, reparem como os molares estão completamente cheios de torque positivo. Portanto, estes casos às vezes são muito difíceis de conseguir engrenar bem, porque existe uma compensação gigantesca. E se eu fizer aqui as minhas medições, eu sei que, obviamente, reparem, só a olho, o maxilar é muito menor que a mandíbula. E pelo menos tinha que ser mais 5 milímetros que a mandíbula. Portanto, CBCT, reparem na quantidade de informação que vos dá. Portanto, isto, outro caso. Como é que estamos de tempo? Excelente. Outro caso interessante de apinhamento, um caso pré-protético, portanto, com muito apinhamento, perdão, superior e inferior. E isto são laterais dificílimos de resolver. E aqui decidi resolver precisamente com alinhadores. Então o que é que acontece? Quando temos laterais microdônticos ao lado de caninos que são grandes e ao lado de centrais que são grandes, o lateral vai sofrer muito. Portanto, o alinhador vai muitas vezes desadaptar e vai ser muito complicado conseguir esse tracking. Então, das duas, uma, podem às vezes colocar attachments para tentar agarrar melhor o lateral, e neste caso, como eram dentes microdônticos, optei por isso e funcionou bastante bem. E é imprescindível levantes de mordida. Da mesma maneira que vocês viram no caso dos brackets, eu também faço levantes de mordida em alinhadores. Portanto, e então o que é que acontece? Eu primeiro faço umas fotografias de como é a oclusão, depois coloco uns levantes de mordida e depois faço os moldes ou faço o scan com os levantes de mordida. Depois, se quiserem, podem tirar os levantes de mordida ou podem deixá-los estar. E depois, quando chegarem os alinhadores, obviamente temos que ter lá os levantes de mordida para permitir que estes laterais microdônticos possam ir ao sítio, ok? Porque senão é impossível conseguirem isto, ok? Portanto, fica aqui a dica, estão a ver? Portanto, neste caso em particular, mesmo com laterais microdônticos, foi feito isto, e aqui neste caso usei exatamente também a mesma técnica, levantar, e reparem, mesmo assim, neste caso em particular, custou-me ainda mais, ou seja, eu tive que usar botões, e lá está, neste caso em particular, botão precisamente por vestibular, perdão, por palatino, e puxar este dente para lateral
e em baixo foi resolvido o apinhamento severo, sem extrações e só com IPR, só com stripping. Pronto. Basicamente, o caso foi assim resolvido e ela depois foi fazer a parte. Acho que não sei se tenho aqui as fotos já com os implantes. Acho que ainda não. Não. Pronto. Pronto. Outro caso de apinhamento severo, caso interessante. Reparem aqui. Portanto, paciente com problemas cognitivos, não era, era um paciente um bocadinho especial, não é? Obviamente, o que é que eu decidi aqui fazer? A parte interessante deste planeamento, eu já vou falar da arcada superior, mas em relação à arcada inferior, obviamente é um caso de distrações. Aqui não há aqui heróis, e obviamente é um caso de distrações. Dá para perceber logo que é um paciente com uma higiene que ainda o caso não começou e já temos uma inflamação, uma hiperplasia gengival brutal. E aqui o interessante foi que este caso em particular, a mecânica é muito engraçada, porque é uma mecânica que não precisa para distalizar de elásticos classe 2. Porquê? Porque há um movimento recíproco em que nós estamos a protrusão dos centrais e do bloco anterior, ao mesmo tempo que está a haver, portanto, são duas forças que são compatíveis. Então, sempre que nós temos protrusão, queremos, interessa-nos protruir à frente e interessa-nos distalizar, é absolutamente brutal. Conseguimos fazer isto com alinhadores. Portanto, e eu aqui não precisava de elásticos para fazer isto. Portanto, isto é uma técnica é uma dica aqui de biomecânica que é interessante. Aqui planifiquei efetivamente a extração, obviamente extraí o que está mais vestibularizado, precisamente pelo temas de osso e das bases ósseas, como falei há bocadinho. E deste lado tenho classe 1, deste lado tinha classe 2, e reparem que eu coloquei os elásticos, mas ele não os usou e eu sabia que ele provavelmente não os ia usar, mas que ia funcionar bem. Portanto, ahm, daí a importância desta mecânica ter funcionado com zero colaboração do paciente. Portanto, e reparem que o caso termina numa primeira fase assim, portanto, pequenos detalhes, ali realmente corrigiu bem os torques, falta ali coisas dos laterais, e a nível superior, este apinhamento eu tive que resolver com técnicas adicionais, portanto, para corrigir ali aqueles premolares, e usei ali uns botões antes de fazer o refinamento, ok? Portanto, e gosto sempre de usar os primeiros, os alinhadores que tenho para corrigir o máximo possível e só depois é que faço o refinamento e tento usar o máximo às vezes, da aparatologia fixa, de maneira a minimizar o mínimo de alinhadores. Eu prefiro ter menos alinhadores e prefiro colocar brackets e botões ou pequenos detalhes do que ter muitos alinhadores para uma rotação, porque muitas vezes essa rotação não vai acontecer, andamos para trás e para a frente e o tempo passa e é pior. Aqui, estamos a falar de um paciente que colabora pouquíssimo, ou seja, o caso dentro dos possíveis e de um paciente que é péssimo colaborador. Reparem como pouco ou nada, como conseguimos resultados relativamente satisfatórios para um paciente para um paciente tão mau. Portanto, reparem como a higiene pouco ou nada foi melhorando. Portanto, e agora na segunda fase eu pensei, pronto, o mais difícil já está. Eu tenho classe 1 molar, tenho classe 1 canina, só preciso pequenos detalhes. Portanto, reparem como o caso é só ali um bocadinho uma rotação zeca. Portanto, e o que acontece? O miúdo não me leva aos aparelhos. De todo. A mãe desesperada, ele não leva os aparelhos, e não leva, e eu, epá, por favor, porque eu quero que o teu caso, eu quero mostrar o teu caso no curso, o teu caso é tão bonito, eu faço o que é que tu, tipo, eu tentei motivá-lo desta e daquela maneira, e nada, o miúdo não queria saber, não usava os aparelhos, pronto, e eu disse, ok, olha, milagres não posso fazer,
É pena que o caso, eu vejo pequenos detalhes que obviamente não estão perfeitos, gostaria de os ter resolvido, mas isto para dizer que mesmo com pacientes não colaboradores, quando nós vemos o antes e depois, pronto, para um paciente não colaborador e porco, pronto, reparem, e depois o miúdo era muito esquisito, pronto. Enfim, isto para dizer que isto também é o karma e é o drama de fazer alinhadores, que é os alinhadores. Este caso com brackets não dava, ou seja, corrigir aquela classe 2 com brackets ia ficar em classe 2 ia desviar a linha média, ia ficar muito pior. Portanto, este caso, apesar das condicionantes todas, o caso ficou bastante bem, tendo em conta que foi feito com alinhadores. Portanto, eu não recomendo que este caso sido feito com brackets, porque os brackets só ia alinhar de canino a canino. O alinhamento até podia ser bom, a oclusão ia ser péssima, porque ele não queria usar elásticos classe 2 ou, ok, tudo bem, Pedro, metias uns micros e conseguias, talvez, mas reparem, com a higiene, com alinhadores tem esta higiene, imaginem com brackets. Basicamente, eu imaginava uma gengiva a engolir aqueles brackets, portanto, com microimplantes e tudo, eu acho que o caso ficou fantástico, para o que foi e para o que é. E vamos a terminar com o caso Estrela, uma paciente que chegou na primeira consulta e diz-me: Eu quero mudar a minha vida, e vou começar pelos dentes. E isso assusta-me, não é? Tipo, quando alguém me diz eu quero mudar a minha vida, assim, não mudas a tua vida a ir ao dentista, nem a ir ao ortodontista, não é? Mas pronto, está tudo certo. E mais assustado fiquei quando, isto na primeira consulta, eu considero-me que faço boas primeiras consultas, gosto de passar entre 30 a 45 minutos, explicar tudo direitinho, etc. Diagnóstico, plano de tratamento, orçamento. Eu não falo orçamento, o orçamento é feito falado lá fora. E a recepcionista, depois dela me ir embora, a recepcionista chega e diz-me: Oh, doutor, o que é que se passou? E eu: O que é que se passou do quê? Disse, ela já pagou o tratamento todo. Eu: Oi? Eu não fiquei feliz, atenção, eu fiquei preocupado. Eu assim, mas quem é que na primeira consulta paga o tratamento todo, um tratamento de alinhadores? E eu disse: Pronto, ela quer mesmo dar a vida, pronto, olha. Pronto. Mas fiquei um bocado assustado, mas olha, mas há males piores. Pronto, resumindo, o que é que temos aqui? Caso complexo. Um caso muito complexo, como podem ver, apinhamento severo, portanto, é severo, em que temos uma tendência a classe 3 de um lado, temos uma classe 1, mas temos muito apinhamento. Portanto, e isto é um caso que eu sei que muita gente iria fazer de diversas maneiras. Ó Pedro, simplifica o caso. Tiras pré-molar, tiras o 14, tiras o 44, e já está, e está tudo. E eu, está tudo, não é bem. Opa, pá, fazes isso e vais desviar a linha média para o lado direito. E eu detesto distrações assimétricas. Porquê? Porque existe logo um colapso de um lado em relação ao outro. E nota-se, quem tem olho clínico vê isso. E eu não gosto. E eu detesto ver um lado colapsado e outro não. Portanto, ok. Então vamos fazer aqui duas trações, de cada lado. Vamos fazer quatro extrações neste caso, nesta paciente. Hum, é possível, mas e o perfil dela? Como é que vai ficar? Não é? Uma paciente já com perto dos 40 ou 40. Vamos tirar-lhe quatro dentes. Hum, portanto, é um caso muito difícil. E eu decidi fazer o quê? Alinhadores. O que complica ainda mais o caso. Porque vamos pensar assim, ok, então vamos distalizar a arcada superior, certo? Ok, vamos distalizar a arcada superior, vamos colocar elásticos, ok? Certo, então se vamos colocar elásticos, não vai piorar a classe 3, certo? Portanto, se eu ponho elásticos de classe 2 para conseguir distalizar a arcada superior, eu vou piorar a inferior e vou ficar em classe 3. Portanto, a complexidade deste caso é que o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pôr elásticos no lado direito de classe 2 e de classe 3 ao mesmo tempo. Isso faz sentido? Não. Portanto, então o que é que eu tenho que fazer?
que é que eu decidi fazer? Eu decidi extrair os sisos, expandir, distalizar o primeiro quadrante e, ok? E depois de distalizar o primeiro quadrante, eu vou a nível inferior, anda lá, passa para o inferior. Obrigado. E vou distalizar o inferior também. Portanto, eu vou colocar dois microimplantes, vou fazer a extração do siso, vou fazer, em baixo ela já tinha os sisos extraídos, só tinha que tirar o 18. Ahm, e então tenho que distalizar em cima e em baixo o primeiro quadrante. Reparem aqui. Estão a ver? Portanto, aqui, se eu distalizar, eu já consigo ganhar espaço suficiente para conseguir colocar este canino no sítio e conseguir então uma classe 1 molar, pré-molar e canina. Portanto, e do outro lado, o que é que eu tenho que fazer? Manter a classe 1. Portanto, pouco ou nada, tenho que descer aquele canino também, ok? Mas basicamente é isso. Então, faço a extração do siso, e coloco o microimplante logo no mesmo dia e começo então. Isto é sempre mais complicado porque quando nós fazemos a extração do siso, geralmente o microimplante tem que ser colocado mais por palatino. Portanto, e vou utilizar o RAP, que é um fenómeno metabólico do osso que vai permitir que os dentes se mexam mais rápido. Portanto, eu vou fazer a extração já com o aparelho, sempre, nunca antes. Aqui também coloquei o micro onde ela tinha mais osso. Infelizmente também foi mais para vestibular do que eu gostaria. Mas nós colocamos os micros onde há osso. Pronto. E o caso vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai distalizando, vai distalizando em cima, vai distalizando em baixo. Reparem como os microimplantes. E nós no Instagram colocamos sempre as coisas boas, não é? Tudo o que é bonito, o nosso melhor outfit, o nosso whatever, as férias, não é? Portanto, e na dentária e na ortodontia é o mesmo, nós colocamos sempre o mais bonito. Mas às vezes a realidade não aparece e a realidade está lá. Então o que acontece? Por eu ter um micro mais palatino em cima e um mais vestibularizado por em baixo, causa-me o quê? Uma mordida cruzada. Ok, mas isto não me afeta e não me preocupa muito, porque quando isto acontece, eu sei que isto aconteceu num espaço de tempo muito curto, então os dentes têm muita mobilidade. E felizmente eu já estou habituado, isto pode acontecer especialmente neste tipo de mecânicas, e eu não faço mais nada, e quando isto acontece, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar elásticos cruzados. Pronto, e começo-lhe a pedir elásticos cruzados para corrigir a parte de trás e para corrigir a parte da frente. Portanto, então, esta pobre mulher, ela queria mudar a vida e eu mudei-lhe a vida com metendo-lhe botões e elásticos a torto e a direito. E pronto, e ela colaborou e era espetacular, paciente 5 estrelas. Levávamos dois elásticos atrás, mais os dois da frente, mais o outro de baixo. Portanto, estamos a falar de 5 elásticos no total no primeiro quadrante. E vocês dizem assim: Ah, ó Pedro, mas ali estão a ver os elásticos, tudo, botões por todo lado. E estão a ver como já está aqui a melhorar? Já está quase a mordida cruzada solucionada. Elásticos, e vocês dizem: Ó Pedro, mas daquele lado também precisa dos elásticos, não é? E eu pensei assim: quem tudo quer, tudo perde. Se ela já está a levar 5 elásticos de um lado, não te estiques. E deixa esse lado para outra altura. E efetivamente optei aqui por não meter elásticos, porque o meu lado mais complexo era efetivamente o lado direito. Logo vou resolver este. Portanto, quem tudo quer, tudo perde. Ou seja, no final de 41 alinhadores, eu já tinha o apinhamento solucionado. Portanto, estão a ver a diferença de somente uma fase, elásticos, saber o que se está a fazer, prever as complicações e atuar sobre elas o mais rápido possível. Pronto. Especialmente nestes casos, por exemplo, há casos que não se pode ver os pacientes de 2 em 2 meses. Eu vejo muitos pacientes de alinhadores de 2 em 2 meses. Num caso destes, nem pensar, mês a mês ou cada 3 semanas. Portanto, ok.
tenho isto resolvido, falta-me ali pequenos detalhes. Reparem como a mordida cruzada já está corrigida e faltam pequenos detalhes. E então peço agora um pequeno refinamento para pouca coisa. Portanto, reparem ali um bocadinho de extrusão, alinhar ali meia dúzia de coisitas. Em baixo, já nem me lembro, era o canino, ali um distal out para conseguir o canino um bocadinho mais engrenado. Pronto, pouca coisa. Resumindo, assim acaba o caso. Reparem, classe 1, pré-molar, canina, molar, linhas médias centradas e classe 1 bilateral. Os torques não foram exagerados, apesar de ser um caso com ligeira hipoplasia maxilar. Acho que os torques ficaram bastante bem, os dentes ficaram alinhados, o sorriso dela acho que ficou muito bem, com torques corretos. Ahm, e, e ela agradeceu-me muito. Ela deu-me um abraço, ela disse: posso lhe dar um abraço porque você mudou efetivamente a minha vida. E fez-me um discurso que eu quase que me pôs-me assim uma lagrimazinha no olho. Eu não estou habituado a esse tipo de coisas e ela foi muito grata e realmente ficou muito feliz com o tratamento. E eu também fiquei muito feliz porque acho que foi um tratamento fantástico e, e foi. E pronto, e foi um caso interessante e ficámos os dois muito contentes. Isto é nas Ilhas Mentawai, que é o paraíso dos surfistas na Indonésia. Pronto, acabo a falar um bocadinho da turma de ortodontia, que vai ser lançada uma segunda edição, alguns em setembro. Estamos agora a acabar a primeira turma, tem sido uma experiência fantástica, tenho gostado muito das pessoas e tem sido uma coisa muito interessante. E em setembro vou começar uma segunda, ainda não sei muito bem que moldes, vou fazer algo um bocadinho diferente do que fiz da primeira. Uh, mas depois vai sair notícias e quem estiver interessado que mande mensagem, mande e-mails. Falar que quem estiver interessado no caso, neste curso, houve uma desistência por causa de problemas de saúde, portanto, numa rapariga, se quiser, quem quiser aparecer que diga, pronto, para o curso de caninos, e vai ser lançado um curso de caninos em novembro. A terceira edição, vamos lançá-la em novembro. Em princípio vai ser no 14 e 15 de novembro. Se quiserem, marquem a data ou save the date. E restam duas vagas, se não me engano, para o curso de alinhadores, e que vai começar em setembro, e vão ser 3 módulos, e há uma vaga para o curso de micros, este em novembro. Portanto, quem quiser é muito bem-vindo. E está feito por hoje. Está ótimo, excelente. Pronto, agora quem estiver e quiser ver quem é que hoje quem é que tem casos para apresentar. Agora vamos fazer a parte da turma da ortodontia, portanto, quem quiser ver é muito bem-vindo. E vamos ver casos de alunos daqui da turma e vou fazer correções e vamos falar de casos. Portanto, a aula em si está terminada. Vamos falar de casos e é isso. Quem quer apresentar? Falem. Vou pôr. Andreia, queres falar? Sim, posso falar, posso mostrar aqui. Ok. Ah, pronto, aqui a minha dúvida é precisamente esta, a mordida é bastante, hum, Uhum.
bastante aberta, apesar que Idade, até não tenho 15, 15 anos? Ok. sim, Pronto, em primeiro lugar, a terapia da fala. Olha ali a língua. Até nas sim. palavras, vê-se logo. Certo? Portanto, ahm, mandá-la já para a terapia da fala. Ok, seria a primeira. Já começaste o tratamento? Não, não, porque eu pedi precisamente para ela ir à terapia, mas ela ainda não foi. Então eu disse que não valia a pena começar nada sem. Mas podes começar, porque sabes porquê? Porque a terapeuta depois vai dizer: Ah, eu não consigo fazer nada enquanto não fechares este espaço. Então Ok, tem que haver aquele equilíbrio entre a terapia da fala e dizer assim: Ok, mas vamos começar a educar a língua, mas quando tu tens um espaço, especialmente assim tão grande, portanto era bom começares a fechar. É assim. Isto é um caso complexo, pronto, é um caso difícil. E aqui eu recomendaria-te usares brackets. Pronto, recomendaria-te usar brackets, ahm, e dir-te-ia, desde o princípio, começar logo com elásticos, ok? Portanto, colocares os teus brackets, ela tem praticamente classe 1, colocas podes pôr uns levantes de mordida ligeiros, de maneira a fazer-te alguma intrusão posterior que te vai ajudar a fechar essa mordida aberta e ela começar com elásticos agora estão a ser em espanhol, tempranos, cedo, elásticos iniciais desde o princípio, percebes? E começares logo a fazer a extrusão. Põe-me só a foto da cara dela, só para ver a exposição que ela tem. Pois. E quando colocares os brackets, neste caso em particular, colocares bastante gengival. Estás a perceber? ok, Porque como é um caso que ela sim, tem pouca exposição e até vais ajudar, portanto, colocares uns brackets bastante. Imagina, se tu usas técnica MBT, dirias se calhar um 5. Neste caso, eu até fazia mais, 6. Por exemplo, se quiseres pesquisar sobre a técnica de Pitts, que é ele mete os brackets super, super perto da gengiva, que é para fazer a curva do sorriso, e neste caso esta miúda ficava muito bem. Ou seja, tu- é uma mecânica um bocadinho diferente, mas neste caso não ficaria mal, que é tu colocares, imagina, quase a 3 milímetros do zénite do zénite da gengiva. Portanto, ou seja, tens a gengiva e tipo 2 3 milímetros da gengiva, percebes? ok. Porque na Mas altura a minha dúvida precisamente era o que é que seria melhor, se seriam os alinhadores ou não. fixo. Sabes porquê? Porque tu tens que, a minha opinião é que tu tens que instruir muito, tens que instruir a mais do que tens que intruir. Ou seja, se Ok, tu tivesses uma mordida aberta, que fosse mais posterior, em que te interessasse intruir mais atrás, eu diria-te alinhadores. Neste caso em concreto, ela beneficia de muita extrusão anterior. Então, tu ok, extruís, e ainda por cima é uma extrusão pura. Porque uma coisa era se tu tivesses uns dentes muito pró-inclinados e tu o que é que ias fazer? Se tivesses que os retro-inclinar, ias ter extrusão relativa. Ao teres essa extrusão relativa, ia-te ajudar, mas neste caso em particular, não. Então, como tens que extruir mais à frente e uma extrusão mais pura, eu recomendo-te brackets neste caso. Até porque, imagina que não é uma paciente muito colaboradora. Tu com arcos, percebes, sim, consegues um melhor resultado do que com alinhadores. Eu, neste caso, optaria por. E é muito raro, atenção, que eu geralmente opto. Moridas abertas é quase automático com alinhadores. Mas neste caso, pelas razões que eu te expliquei, eu optava por alinhadores. Ah, desculpa, por brackets. Por brackets. Yeah. E estava a tentar tens orto, passar tens aqui o orto. raio-x, mas não. Pois, eu estava a tentar, está aqui.
Está aqui a horta. Certo. Pois. Mas sim, pois. Mas faz isso. Quando meteres levantes de mordida, atenção, mete levantes de mordida nos sétimos e nos sextos. Para, Ok, para rodar essa mandíbula. E não tenhas medo de meter grandotes. Percebes? Isso também te vai ajudar. ok, está bem. Ah, obrigada. Nada. Quem é que está aí mais da turma? Posso ser eu, Pedro? Boa. Viste a aula? Vi. Desde o Vi que princípio? me mencionaste por aí, sim. Estava em silêncio o microfone. Sempre a trabalhar, ela Uhum. arrasta sempre a trabalhar. Sempre. Então, queria ver o refinamento de uma menina de alinhadores, da Cristiana. Ok, Acho que é Cristiana Oliveira. ok, vou agora aqui abrir Gonzala. Eu acho que ela veio esta semana, fiz o scanner, enviei tudo porque ela em breve, ela é morar na Chama? Suíça, entretanto vem cá. A Cristiana Oliveira, penso eu. Só que não consegui nem sequer abrir o que eles enviaram. Uhum. Ok, Pronto, é que para ela estava ótimo, mas eu ainda queria fazer aí algumas alterações que, pronto. O em si, o inferior a um deles, acho que era o 40, o 32, não estava completamente alinhado. Desse lado tem classe 2, não quis usar elásticos porque diz que o trabalho dela requer falar muito com as pessoas e pronto, eu tentei mesmo por tudo, mas ela pronto. desistiu. Portanto, Eu não sei. não vou conseguir corrigir essa parte. Certo. Ela tinha um cantinho bastante grande que melhorou um bocadinho, penso eu, Uhum. mas ainda tem uma coisita ligeira. Ok. Aqui não vejo assim nada, parece-me bem. Ou seja, fazem expansão com compressão de sétimos. Ok, acho que está bastante bem. Em baixo, stripping. Aqui este canino. Pois esse canino não estava em isso. Ok, Os inferiores não estão ainda perfeitos. sim. Ok. E era um ensino inferior, eu acho que era o 31, que não estava muito bem. Uhum. Não, 32 talvez, não? Ok. 31. Sim, mas está bem. Acho que. Vamos ver aqui. Aqui está tudo certo. Eu gosto, está aqui. Também foste-me dar um caso muito simples. Poxa, está bem. Pois, foi assim o único que me apareceu rápido que tenho que enviar, porque ela volta agora da Suíça outra vez e queria. Mas está muito bem. Nem consegui ver, estou a vê-lo agora só. Mas tu fizeste alterações? Eu penso que escrevi alguma coisa, sim. Não, acho que está muito bem. Não, não lhe vejo nada. E os caninos, Pedro, pensas que assim vão sozinhos ao sítio? O único que eu vejo aí mais Faço difícil tanto. é o Acho que estão a fazer é muito stripping, não? Não. É assim, me dá a sensação que tu já fizeste stripping antes, não? Fiz, sim. Pois. Qualquer coisita há pouco também, mas. Desculpa, deixa-me só ver uma coisa. Não, mas tens que fazer esse stripping, estás a ver? Não tens outra opção. É que não tens overjet, percebes? Ok. E mesmo assim estás ali no limite, não é? Mas está bem, sim. Não, mas faz esse stripping, sim. Porque senão não acabas com overjet e acaba por ficar ali a. Vês, tu aqui já estás aqui no limite, percebes? Pois. E em E relação ao canting, pensas que eu posso resolver um bocadinho mais?
Canto, porque ainda tem um pouco. mas canto. Não se nota muito, mas tinha bastante no início. Eu não vejo canting. Não, Não. ok. No início estava bastante mal. Mas e qual era Mas Pois, surgiu bastante. sim, não, se usar aqui a linha bipolar, não lhe vejo canting. Acho que está bem. Ok, então pensas que posso aprovar assim? Acho que sim. Eu gosto como está assim, acho que não tens necessidade de complicar muito mais. Ok. Está bem. Sim. Aqui não fiz nada, não é? Está Já ótimo. mandarei algum complicado para Se te fossem pôr a todos assim, trabalhar. era uma festa. Pô, Ok. tu que me apresentas com cada caso, É, não é? hoje apresentas-me este, que eu nem tive que fazer nada, é para compensar todos aqueles que tu me enviaste, que eu quase sem saber o que fazer. Acho que amanhã também tenho outra com três inclusos. Três inclusos? Acho que sim. Tu tens que ir vai-te benzer, ou não sei, ou É a Fátima. muda de clínica, meu Deus. Ninguém merece os casos que tu recebes. Fogo. Eu penso que às vezes já vi casos difíceis, até ver os teus, fico sem saber. Ok, Pedro. Obrigada então. Nada. Para já é só isso. Quem é que está aí mais? Para Filomena. A Filomena deve ter ido pôr a criança a dormir. O Bernardo. Acho que é Bernardo. Ahm, então, se não tiver mais ninguém da turma, Eu acho que era só a Filomena que faltava. era, não era? Sim, nós vimos no outro dia. Pois. Pronto, então vamos descansar. Que o dia foi longo. Não sei se a Diana quer mostrar alguma coisa. Olá, Pedro. Eu posso mostrar, posso, se quiseres entrar, Ah, é verdade, sim. entra lá, por favor. E já enviaste as alterações? Quais alterações, Pedro? Ai, não já estava tudo perfeito? Já! Jesus. Pá. Eu não A, enviei, mas podes mostrar aqui na turma. a Diana mostrou na segunda-feira um caso que eu fiquei todo babado. Por- Porque, como é que se chamava? É a Jéssica. Porque é um caso muito difícil e e ela fez um planeamento que eu teria feito tudo igualzinho. E, eu não, e só disse que pronto, que não tenho nada a dizer, senão parabéns. É sinal que em 3 meses alguma coisa. Pedro, terias feito igualzinho? Não, eu é que fiz igual a ti, não é? Eu fiz os apontamentos, por isso ficou bem. Só fica bem quando terminar, quando tiver terminado. Até lá, Exatamente, exatamente, a exatamente. planificação é o mais importante. Pronto. Pois, e o uso dos elásticos, exatamente. Sim, 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 eu apontei tudo, sim. Mas, eh, mas o segredo está precisamente na planificação e fico muito feliz mesmo de ver uma planificação difícil e mesmo bem feita. Então, quer explicar, Diana? Pode ser. Então, esta paciente tem 30 anos, ela é professora, portanto, ela fala muito, professora primária. O que não gosta é efetivamente da projeção dos incisivos superiores e o espaço entre a arcada superior e da arcada inferior. E é isso, então procurou-nos, e os diastemas, claro. Então procurou-me por causa disso, porque queria fechar os espacinhos que tinha, sendo que a mordida também não é a mais correta por causa deste overjet tão grande. E pronto, essencialmente é isso. Portanto, isto é um caso muito fácil, facílimo. Isto é um caso muito difícil, mesmo com alinhadores. E então aqui a Diana programou aqui de uma maneira muito inteligente. Primeiro,
isto tudo inamovível, para servir de ancoragem. Primeiro fechar os dias temas aqui e depois, pouco a pouco, ir fazendo este fechar de espaços que com alinhadores é muito mais complicado do que parece. Portanto, e, e 41 alinhadores para a planificação que está excelente, portanto, está ótimo. Eu olhei para aqui e disse, tipo, está perfeito. Tipo, não consigo aqui fazer nada, não faria nada de diferente. Em baixo também planificou bastante bem, pronto, com pressão dos setores posteriores, pouco a pouco ali movimentos ligeiros, sequenciados, reparem, portanto, e divididos nos 41 alinhadores, pronto. E depois passamos de uma situação assim, portanto, de uma classe 2 completa canina, apesar de ser uma ligeira classe 1 molar, portanto, e aqui deixamos numa ligeira, que eu concordo com isto, deixar numa ligeira classe 2, porque pode ter alguma componente de intrusão por causa dos alinhadores e muitas vezes acaba em mais classe 1. E aqui deste lado está mais em classe, é um bocadinho a manter aquilo que está, portanto, manter a classe 1, tudo certo, tudo certo, tudo certo, pronto. E está ótimo, tipo, não faria nada diferente. Está um caso muito bem planificado, que é difícil, portanto, este é um caso difícil de planificar, porque isto pode-se planificar de mil e uma maneiras, mas está super bem. E aqui também ela planificou em frog stage, ou em sequências, primeiro os caninos. Eu lembro, faltava alguma coisa, falta aqui outra. Sim, falta, Pedro, falta sim, senhora, que ainda não pus, era para A mostrar. minha memória não me falha, vê. E Pronto. Intrusão dos incisivos, depois intrusão dos caninos, depois volta a introduzir os incisivos, depois volta a introduzir os caninos. Pronto. E é isso. E o caso vai resolver-se muito bem. Eu acho que se ela colaborar com os elásticos e fizer aquilo tudo direitinho, vai ficar um caso muito bonito. E vai ficar muito bonito até por causa do perfil dela, porque ela tem esta biprotrusão labial que sim, ela faz mesmo muita força para tirar esta. Nota-se, ela faz mesmo. ela não tem um selado labial forçado. Não, e a frontal vê-se muito bem também, ela faz mesmo muito Este força. caso vai ficar muito bonito. Volto a dizer o mesmo. Planifica, documenta ao bem. Fotografar, sim, Vais ganhar muitos pacientes com casos assim. boa. E pronto, está isso, está feito por hoje. Alguém quer falar? Alguém quer dizer alguma coisa? Que fala agora, se Sim, calma. Pedro, podes mostrar outra vez a inicial, no primeiro quadrante? Ou isso? Tu tens um caso parecido. Eh, Ou tinhas? Não tinhas? Tinhas, acho que eras tu. assim tão, acho que não. Tão protruídos, acho que não. Assim, então, Mas tá. aqui a minha dúvida é, e não seria possível primeiro eh, Não. puxar os prés e depois só o sector anterior? Ou Mas, seja, porquê é assim? É o que eu queria perceber. mas ela está a fazer isso. Olha aqui. Tu estás a dizer de puxar os preços. Exato, primeiro os prés e depois o setor Não anterior. tens de fazer isso, mas sabes porquê? Uma razão muito simples. Isto é o que a incomoda. É Sim, excelente, eu concordo plenamente. Primeiro, fechar os anteriores, para ela sentir. Há casos em Sim, que temos e que para motivar trabalhar. também. Claro, exatamente. Motivar. Porque imagina que começas a fechar ok, frente só no 30. Pensa que são, no melhor das hipóteses, a trocar cada 10 dias, só vais ver resultados ao final de 4 ou 5 meses. Epá, não, ok, percebes? Neste caso, uma coisa é se ela não tivesse estes diastemas anteriores. Tudo bem, podia justificar isso, começar pelos pré-molares. Neste caso, concordo plenamente em começar pelos anteriores. Porque ela, imagina, quando ela no 10 ela está a ver resultados. claro, sim. Tu estás a ver, ao final de 10 semanas já está a ver isto, tipo, já está motivada. É, está muito bem. Ok.
E então, nesse caso, pomos inamovíveis, que é até os prés, para não mover mais do que 3 dentes ao mesmo tempo. É, por exemplo. Uhum. Neste caso, como os molares, praticamente. Porque eles até podem ser movimentos muito mínimos, estás a ver como são estes sétimos? Sim, pois, São movimentos mínimos e de compressão, o que é ajuda, percebes? Portanto, está tudo certo. Portanto, ok. está muito bem planificado. É isso. E pronto. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Fala agora ou se cala para sempre. Pronto. 11 horas, quase 11 horas. Ainda dá tempo para ir ver um Netflixinho e relaxar um bocadinho, não é? Amanhã é dia de trabalho. Verdade. Sim. Muito bem. Pronto. Então, beijinhos e abraços. Beijinhos, Pedro. Tchau. Descansa. Beijinho, Pedro. Obrigada. Obrigada. Tchau, Beijinho. tchau. Boa noite.